Olá, me chamo Fernando Dillen, sou presidente da Comissão de Direitos Políticos e Eleitoral da OAB Espírito Santo e hoje estou apresentando mais um episódio da nossa série Conversa Jurídica da OAB Espírito Santo. O objetivo do nosso podcast é trazer temas importantes relacionados ao direito e como eles impactam diretamente na vida das pessoas. Abordaremos áreas do direito e ligadas às comissões da OAB, sempre com especialistas convidados. Lembrando que todos os episódios podem ser conferidos no canal da OAB do Espírito Santo no YouTube e nas plataformas de áudio. Hoje falaremos sobre um assunto de extrema importância. Falaremos sobre eleições 2024, que é o assunto do momento. Para tanto, estamos aqui apresentando conosco a nossa secretária-geral da nossa comissão, doutora Cíntia Polastrelli, que irá conduzir nossa conversa. Bom dia, Cíntia. Olá, Cíntia. Obrigada, presidente. E eu tenho o carinho de convidar o doutor Adriano Coutinho, que é nosso colega advogado, professor. Ele esteve como juiz eleitoral do TRE nos biênios 2016, 2018, 2018 a 2020. Obrigada, doutor Adriano, por aceitar nosso convite. Então, vamos lá, primeira pergunta. Os candidatos já podem fazer campanha eleitoral do ano de 2024? Eles podem dizer que são candidatos? De que maneira isso funciona? Vamos lá, Cíntia. Obrigado, doutor Fernando, doutora Cíntia, meus conhecidos da Justiça Eleitoral, né? Quando a gente estava lá fazendo uma posição diferente. Mas respondendo a sua pergunta em específico, nós podemos dizer que os pretensos candidatos, eles podem se declarar pré-candidatos. E aí, nesse período de pré-campanha, eles podem manifestar as qualidades pessoais, mostrarem projetos que desenvolvem. Aqueles que estão no exercício da legislatura podem divulgar atos que foram realizados como parlamentares, desde que não haja pedido explícito de voto nesse período de pré-campanha, porque se a gente tiver o pedido explícito de voto, aí configura propaganda antecipada e tem as vedações, as consequências da legislação. O senhor falou, então, em propaganda. Qual a diferença de propaganda eleitoral e propaganda partidária? Propaganda partidária é aquela que é feita pelo partido para divulgar quais são as linhas do partido, para convocar pretensos políticos, cidadãos que queiram ingressar no partido. Essa é a chamada propaganda partidária. A propaganda eleitoral é a propaganda que é realizada pelos candidatos em si durante o processo das eleições. Inclusive, agora vale a pena até lembrar, né, que os partidos estão nas movimentações exatamente para poder filiar candidatos, né, considerando o prazo que é de 6 meses antes das eleições, né? Exato. Até abril, né, tem que ser feito lá o registro, o domicílio, né, tem que ser fixado o domicílio eleitoral e aí segue o processo com o registro de candidatura, os demais atos que vão culminar lá nas eleições 2024. Continuando nesse assunto, a gente sabe que a gente teve um avanço tecnológico, né, de compartilhamento de notícias falsas, imagens falsas através da inteligência artificial. Qual que é o papel dos órgãos responsáveis para essa fiscalização dentro dos partidos e junto aos candidatos? Questão complicada, pergunta difícil da gente dar, mas sendo bem simplista, os órgãos de fiscalização, eles têm por propósito fazer o quê? Garantir a igualdade, a paridade de forças no processo eleitoral. Então, o uso dessas tecnologias, se ela vem a deturpar essa igualdade de forças, vem a macular a intenção do eleitor, a livre escolha do eleitor, aí nós temos que ter uma intervenção para evitar esse tipo de situação. E falando ainda nessa era digital, a gente está num grande boom de influenciadores digitais, que se dizem formadores de opinião, né? Com muitos, milhares de seguidores. Existe alguma forma de fiscalizar esses influenciadores para que eles não cometam crime eleitoral?
E até avançando na pergunta, esses influenciadores também, eles são proibidos de utilizar a inteligência artificial para favorecer algum candidato? Ou essa federação de inteligência artificial é somente para os candidatos? Vamos lá. Artistas, influenciadores digitais, eles têm assegurado o direito de manifestar a sua opção política. Isso é certo. Opção pessoal. Pessoal. Agora, essa manifestação de apoio, ela não pode ser paga, tem que ser a título gratuito. E as divulgações que são feitas com cunho eleitoral, se forem feitas por uma rede social, por exemplo, já que a gente está falando de influenciador digital, elas têm que vir com um rótulo que é de propaganda eleitoral. Então, as plataformas já têm trabalhado isso, há lá um rótulo, e esse tipo como eu disse, esse tipo de publicação não vai poder ser paga, vai ter que ser gratuita. Tá? Então é isso que a gente vai ter nesse período aí. É claro que os influenciadores digitais, eles têm um capital, aspas, político, né? O público que os segue, e como o nome já diz, são influenciadores. Eles sim têm um alto grau de influenciar a escolha de um ou de outro candidato. E eles podem utilizar inteligência artificial para favorecer um candidato? A inteligência artificial, segundo a resolução do TSE, ela pode ser utilizada pelos candidatos, desde que venha um indicativo de que há ali o uso da inteligência artificial e qual seria a tecnologia. Agora, um terceiro fazer uso dessa tecnologia pode, se não houver a observância da legislação eleitoral, pode também gerar responsabilização até do próprio candidato. Então, um terceiro que faça uso, sendo ele influenciador ou não, se fizer uso de inteligência artificial, não seguir as regras da legislação eleitoral, das resoluções do TSE, no caso tem a específica sobre propaganda, eu entendo que eles podem chegar a ser responsabilizados, os candidatos. Por isso que os candidatos têm que estar vigilantes, com assessoria jurídica, com assessoria de comunicação, trabalhando para não serem envolvidos em situações. É claro que aqui vocês, doutora Cíntia e doutor Fernando, sabem que na hora da disputa lá do processo judicial, se houver esse tipo de ocorrência, vocês vão argumentar, nós, advogados, vamos argumentar no sentido de caracterizar que não havia ciência tal, e tentar excluir a responsabilização do candidato. Mas, respondendo de uma forma direta, nós podemos sim ter uma situação onde esse influenciador pode gerar responsabilização do candidato. E o chatbox para conversar com os eleitores, o candidato ele pode usar? O chatbot ele pode ser utilizado. A regra do chatbot segue os mesmos parâmetros da inteligência artificial. Eu tenho que ter um indicativo de que aquilo ali é um chatbot, é uma tecnologia, mas na questão específica do chatbot, ele não pode simular a conversa que seria através do candidato ou através de uma pessoa real. Ou seja, o eleitor tem que ter ciência de que aquilo ali é uma tecnologia, não é um ser humano que está travando uma conversa, um diálogo com ele. Então, pelo que eu entendi, porque eu não sou muito afeto a essa tecnologia, imagino também que alguns dos nossos ouvintes também não. Chatbots, então, é o quê? É um robô? Chatbot é um robô que ele vai normalmente travar um diálogo com a pessoa. Quando você liga para uma companhia telefônica lá e fala, sou assistente virtual Joana, por exemplo. Aí até tem os nomes, né? E aí ele vai lá e responde, em que eu posso te ajudar hoje? E aí você responde, eu quero saber sobre a minha fatura. Ele já vai e respostas e consulta e dá as opções. Você quer saber o quê? Quer questionar o valor da fatura? Você quer propor um parcelamento da fatura? Então, a inteligência artificial ou automatização, a depender da situação, ela é aplicada no chatbot, e aí ele vai travando esse diálogo. É claro que ela, em dado momento, pode ter uma limitação e direcionar esse atendimento para um atendimento humanizado, uma pessoa, um ser humano. Porque, de fato, né, vamos pensar assim, igual a gente está colocando, na igualdade entre os candidatos. Se o cara tiver um poder econômico, ele faz um chatbox e consegue conversar com milhares de pessoas, né? E aí deturpando exatamente aquilo que o doutor Adriano está falando, da vontade
do eleitor em participar das eleições, né? Isso tem a questão do viés de confirmação, né? Que não só o chatbot pode provocar, mas principalmente a desinformação, o fake news, o shallow, esqueci o nome agora, shallow fade, não? Enfim, a desinformação ela pode influenciar, e aí o que acontece? Quando a pessoa, o eleitor, ele recebe determinadas abordagens, pode ser que ele já tenha uma posição, e aí aquela abordagem venha confirmar algo que ele imagina, ou que pensa, ou com a tendência, e aí aquilo ali pode pegar e macular a livre escolha dele de um candidato. É esse que é o problema do uso das tecnologias. Inclusive, assim, talvez indo até mais longe, né? Porque imagina eu sou um eleitor e eu recebo uma mensagem dessa, um robô começando a conversar comigo. Eu fico pensando até onde isso não viola a própria lei de proteção de dados, né? A lei de proteção de dados agora está até prevista na resolução do TSE, né? Tem a questão dos dados sensíveis, do candidato captar esses dados que são ditos classificados como sensíveis, para ele direcionar mensagens. Tudo isso aí tem que haver agora um tratamento de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, não só a legislação eleitoral, mas a resolução do TSE também cuidou de casar algumas previsões da LGPD com o processo eleitoral como um todo. Preservar, né? Uhum. E já que a gente está falando em preservação, proteção, qual que é o papel do advogado eleitoralista na proteção do sistema eleitoral e na proteção do Estado Democrático de Direito? O advogado eleitoralista ele tem várias frentes que ele pode trabalhar. Principalmente a questão de orientação dos candidatos, orientação dos partidos, garantia, e aí vem a questão normalmente da judicialização, né? Você preservar a questão da paridade de armas por meio das ferramentas judiciais previstas na legislação, mas basicamente se o advogado eleitoralista trabalhar com a ideia de orientar da forma bem feita, ele consegue preservar esse sistema democrático, porque a livre escolha do eleitor ela vai estar garantida e a paridade de armas dos candidatos ela vai estar garantida. É claro que, como a gente fala, nós temos todo um sistema eleitoral que vai trabalhar em conjunto. O advogado, o juiz, o promotor eleitoral e o próprio candidato e o eleitor. É como se eu sou advogado, a gente poderia tentar dizer que o primeiro filtro de uma campanha quem tem que fazer é o próprio advogado do candidato, vamos colocar assim. Exato, a orientação é algo primordial. A gente sabe que a judicialização, às vezes, ela acontece porque ela é inevitável. Mas em algumas situações do passado, a gente vê que a judicialização nem sempre é a melhor solução. Então, a orientação, às vezes, muitas vezes, o diálogo entre os advogados, né, advogado de um candidato e o outro, pode fazer cessar determinadas condutas e ser desnecessário judicialização. E ultimamente, até a gente está tendo uma discussão agora recente, que às vezes o questionamento de uma questão em juízo acaba trazendo uma resposta de outra situação. Então, você queria que respondesse se pode X e a Justiça Eleitoral diz que não pode X e que também não pode Y. E às vezes é aquela situação que você estava querendo alcançar por via transversa e acaba tendo a resposta que te impede de evoluir naquela estratégia que você tinha pensado às vezes de usar, de encaixar para outro candidato ou de não deixar o seu cliente, né, político cair naquela situação. Eu costumo dizer que o advogado eleitoralista ele é essencial não só no ano de eleição, mas na preparação, né? A gente sabe que hoje o advogado eleitoral ele tem que acompanhar desde o registro de candidatura até o final da prestação de contas, mas se não há uma preparação daquele candidato, daquela equipe, daquele quadro
da campanha que vai ser feita, né, da pré-campanha que vai ser feita, a gente sabe que a gente não consegue chegar lá no final e já pegar andando e conseguir fazer uma campanha com lisura e acompanhar o candidato da maneira correta, né? E houve algumas mudanças no calendário eleitoral, né? O doutor Adriano já falou aqui de algumas mudanças e inovações. Para o senhor, qual a maior mudança que houve, mais significativa das últimas eleições para essa? Uma data, vamos colocar assim, uma data que me chama a atenção é a data em agosto que o TSE vai dizer quais são os percentuais de registro de candidaturas femininas e de pessoas negras. E aí nós teremos a definição, a base, para fazer a distribuição do fundo fundo especial de financiamento de campanha e do fundo partidário. E isso, para mim, é a data mais importante para não abordar outras datas, né? Porque nas últimas eleições a gente tem visto até agora, mas a gente viu e está vendo ainda algumas cassações, né? Em razão da inobservância lá das cotas de gênero. E não adianta nada a gente ter fixação de cota de gênero se não tiver a distribuição, a viabilização da candidatura feminina. Vamos trabalhar com a ideia da candidatura feminina. Nós aqui técnicos sabemos que não é só da candidatura feminina, nós podemos ter para um lado e para o outro. Mas a grande realidade das candidaturas femininas. Então, a candidatura feminina, não adianta nada cumprir a cota se eu não tenho a viabilização. Então, essa data, para mim, é o mínimo que o partido pode fazer para viabilizar uma candidatura feminina, porque é colocar recurso financeiro logo para ela trabalhar, primeiro a definição do percentual e depois entregar o recurso financeiro para ela trabalhar e com chance de vencer. Essa não estava no roteiro, mas como a gente falou da parte da candidatura feminina e eu sou defensiva nessa causa, o senhor se mostra otimista que essa cotização seja benéfica e que seja realmente viabilizada a candidatura feminina nas próximas eleições? Ao contrário do que a gente via sempre antes, que estava ali para cumprir a cota, mas a gente realmente não via uma representatividade de muitas mulheres nas campanhas políticas. Eu acho que a Justiça Eleitoral, e aí por conta da omissão de quem deveria cuidar disso, a Justiça Eleitoral ela tem feito melhorias a cada eleição para tentar garantir efetivamente a participação das mulheres na política. Mas eu, Adriano, eu entendo que seria melhor que nós tivéssemos lá a reserva de assentos já na Casa Legislativa. Seria bem melhor. Porque aí, tendo a reserva de assento, de cadeira, a gente não ia ter esse problema de aferir qual é o percentual de registro de candidaturas femininas. A gente já passaria para um patamar superior. Está reservado lá, tem que preencher e acabou. Como é no México, né, que hoje metade das vagas do parlamento mexicano já são reservadas para as mulheres. Salvo engano, na Argentina também algumas províncias, se não forem todas, já também tem esse critério. Excelente. E uma última pergunta, como que a gente denuncia essas irregularidades eleitorais? Essa é fácil, né? Essa aí tem o Pardal, que é uma solução desenvolvida aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Já há anos, inclusive, avançou não só pela Justiça Eleitoral, mas também pelo Ministério Público do Trabalho, é utilizado o Pardal. É um aplicativo que tem para a plataforma Android, para a plataforma do iPhone, da Apple. As denúncias podem ser feitas por ali, tem sistema de georreferenciamento para localizar onde é que está a irregularidade. Se for, por exemplo, uma fixação de um cartaz no órgão público, sabe exatamente o que tem ali, pode mandar arquivo de vídeo, de texto. Essa é a principal ferramenta. Podem ser feitas diretamente as denúncias ao juiz eleitoral, aos promotores eleitorais, né? E também os candidatos, que os candidatos vão dar encaminhamento, né, para isso aí, porque vão ter interesse também de manter a paridade de armas. E com relação
a divulgação eletrônica, internet, redes sociais especialmente, algumas redes sociais têm um canal específico para apontar irregularidades de cunho eleitoral, né? Então, isso também pode ser utilizado como um canal de irregularidade, que a partir do momento que a pessoa clica lá, tem um fluxo e vai ser encaminhado para um tratamento envolvendo a questão, o tema das eleições, vamos botar assim, né? E também, às vezes as pessoas não sabem, mas a legislação eleitoral, ela diz que toda manifestação de cunho eleitoral, ela tem que ter o tag lá, dizendo que tem conteúdo eleitoral. E quando o candidato vai fazer o impulsionamento disso, ou seja, vai pagar para divulgar lá a propaganda dele, além de classificar como conteúdo eleitoral, essa classificação e esse indicativo que a propaganda paga na internet, vamos trabalhar com a rede social, não vou dizer nomes, mas duas grandes aí, quando você paga, é feito através do CNPJ de campanha, ou do partido, né, ou da campanha do candidato. Então, isso também gera todo um fluxo de informações para a Justiça Eleitoral, para eventualmente apurar o abuso de poder econômico. Essas situações também a gente vê no dia a dia das eleições. Então, quando você faz essa publicação, fica numa chamada biblioteca de anúncios. E lá na biblioteca de anúncios você tem dizendo o dia, o que foi publicado, e se foi impulsionado ou não, se foi pago ou não, e o conteúdo, né? Se é conteúdo eleitoral ou não. Interessante. E só acrescentando também, doutora Cíntia, a OAB esse ano, uma iniciativa nacional, né? Vai ter um representante da OAB no TSE, né? E esse mesmo modelo está sendo replicado pelo nosso presidente Risco aqui nos estados. Haverá um representante da OAB indicado junto ao TRE, e também existirão membros da OAB indicados nas zonas eleitorais de primeiras instâncias, para exatamente que a OAB possa fazer esse trabalho de também auxiliar nessa fiscalização, né? Então a gente também pode estar incluindo a OAB enquanto órgão de fiscalização, com maior orgulho, porque de fato, né, Cíntia, é a nossa participação que a gente faz para o aperfeiçoamento da democracia, né? A OAB também tem esse papel importante, então também vale também deixar registrado. Muito bom. Excelente. Ano passado nós fizemos o plantão das eleições, né? Ficamos em plantão para que os colegas que precisassem de alguma coisa, a gente estava ali para atendê-los, né? Inclusive escolhemos bolinhas, né, nas auditorias das urnas, né? Sim. O próprio presidente Risco esteve na cerimônia de zerésima das urnas, né? Acompanhou também no fechamento. Então a OAB fez o seu papel e com certeza continuará fazendo nessas eleições de 2024. Certamente. Isso. Excelente. Eu gostaria de agradecer a imensa participação do Dr. Adriano Coutinho por esclarecer as nossas dúvidas de um tema tão importante, né? E passo a palavra agora para o nosso presidente para fazer o encerramento. Bom, eu também queria chamar todas as pessoas que acompanham esse episódio que tiverem interesse em acompanhar outros episódios do nosso podcast Conversa Jurídica, que possam então estar acessando o Instagram oficial da OAB Espírito Santo, que se diz #OAB Espírito Santo. Lá, nesse nosso Instagram, encontrarão os episódios com outros temas relevantíssimos. E com certeza a OAB está cumprindo o seu papel social na divulgação das informações, sempre trazendo aí, né, tanto entrevistadoras muito bem qualificadas, como palestrantes e entrevistadores ainda mais qualificados. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Estou à disposição de vocês, né, da OAB. Como sempre, a gente está à disposição. E de todos aqueles que tiverem alguma necessidade de esclarecimento, a gente está pronto aí para enfrentar o desafio. Um abraço. Excelente. Abraço a todos. Parabéns.